Agência de emprego fast food, em que posso ajudar? Eu trouxe meu currículo para vocês me ajudarem a encontrar o emprego perfeito para mim com base nele. Claro! Aqui consta que você completou 1 grau recentemente e que deseja parar por aqui. É isso? Isso mesmo. Recentemente eu completei uma etapa de ensino. Ai, só de pensar em me profissionalizar... credo! Eu tô buscando um emprego que me faça feliz, me pague bem, e que eu comece o mais rápido possível. Entendido. Um segundo. Esse plano chama-se Profissional Ordinary. Nele tem algumas profissões disponíveis no nosso sistema. Uau! Qualquer uma dessas vagas serve. Não, querida. As vagas que são para você estão na última folha. Comentadora da vida alheia, testadora de trampolim profissional, tradutora de miado... Ai, essa aqui eu amo muito, porque eu nunca consigo entender o que os meus gatos falam. Mestre de cerimônia de curtilo, detetive de sabor de sorvete, e adestradora de dinossauros. Pera, para. Isso são profissões reais? Se são ou não, isso é o que o nosso sistema tem para oferecer para pessoas que não querem se especializar profissionalmente. Não é possível que não tenha outros empregos para mim. De fato, tem um ou outro. Sempre vai ter. Mas nenhum que contemple todo o seu potencial de mercado de trabalho e o seu sonho, né? E aí, vamos aplicar a tradutora de miados? É pegar ou largar. Miau. Galera, vamos lá então. Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de estar orando com vocês. Feche seus olhos. Se assim desejar, coloque a mão sobre o seu coração também. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse dia, pela vida de cada um que aqui está, pela renovação das suas misericórdias sobre as nossas vidas, Deus, pelo teu amor, infinita bondade. Em nome de Jesus, que o Senhor me use como instrumento, um canal de bênção nesta noite, Pai. Que nós saiamos daqui cheios da Tua presença, edificados pela Tua palavra, Deus. E nós sabemos que quando a Tua palavra ela é lançada, ela não retorna vazia, Pai. Mas que ela possa, então, realmente criar, Senhor, aquilo que precisa dentro do coração de cada um, Pai. Nós te louvamos pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda intenção contrária que venha distorcer a Tua palavra, venha criar confusão no interior dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alex, coloca uma musiquinha de fundo aí, por favor. Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que nem todo mundo gosta de ouvir, mas todo mundo precisa ouvir. E nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre maturidade e sobre processos. E entender que toda promessa que Deus tem precisa ser alcançada na fase da maturidade. Na Bíblia nós vemos diversos personagens que são totalmente dependentes de Deus. E é isso que a maturidade faz. A maturidade nos faz depender totalmente de Deus. Quando não tem a maturidade, a imaturidade faz com que aconteça um fracasso. Nós vemos na Bíblia um personagem chamado Sansão, o qual ele não atingiu a maturidade e ele não soube utilizar a força que Deus tinha dado para ele para viver o propósito de vida. Pelo contrário, a própria força dele o destruiu. E quando nós entendemos sobre maturidade, maturidade nos faz entender a diferença entre uma proposta e uma promessa, nos faz entender a diferença se essa porta é Deus que abriu, se essa porta é eu que estou querendo abrir, e também nos leva do raso para o mais fundo, nos leva a viver numa imersão. Quando nós entendemos a maturidade. E a maturidade é quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu nada sei. Você já aconteceu isso com você? Eu penso, nossa, eu domino desse assunto. E quanto mais você vai estudar, você percebe que eu nada sei disso. E a maturidade, ela faz exatamente isso conosco. Então, quando nós temos a maturidade, nós entendemos que existe uma dependência. Precisa existir essa dependência.
E quando existe essa dependência, quando nós já atingimos esse grau de maturidade, nós vamos conseguir viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a maturidade, ela nos faz entender que os processos são presentes de Deus e que o deserto é uma escola para a nossa vida. E nessa noite, então, eu quero compartilhar com vocês a história de um rapaz, o qual ele teve que passar por processos na vida para atingir um nível de maturidade e assim ele poder contemplar aquilo que Deus tinha para ele. E entender, né, que meninos fazem o que querem e homens fazem aquilo que é necessário fazer. Homens fazem, quando eu falo homens, eu estou incluindo a mulher, homens do gênero ser humano, né? Quando nós, adultos, nós atingimos a maturidade, nós entendemos que precisamos fazer, independente se nós queremos ou não. Agora a criança faz o que quer, né? E aí é até interessante porque nós sempre comentamos muito isso quando a gente faz o curso de noivos, que casamento é para homem, casamento é para mulher, não é para meninos e nem para meninas. Mas infelizmente essa geração fast food faz com que crianças acabam se relacionando, acabam se frustrando, se decepcionando, e aí vem toda uma geração ali com frustração, ansiedade a nível 1000 e tantas outras coisas que não precisava acontecer. Mas porque começa um processo no período errado. Não atingiu uma maturidade para entender esse é o processo. Não sei vocês, mas esse tempo atrás eu comprei uma banana e uma pessoa mais velha pegou e falou bem assim, eu falei, ela estava verde ainda. Enrola no jornal que ela vai amadurecer mais rápido. Não sei, alguém já viu? Alguma mãe de vocês já fizeram isso? Enrolar alguma fruta no jornal que aquilo vai acelerar o processo. Muitas pessoas querem acelerar o processo para que chegue tá madura, a fruta está madura. Mas mesmo que exista esse tempo de estar no jornal, é um processo para existir essa maturidade. E a maturidade, ela nos leva a entender que os pés de Jesus é o lugar certo onde nós devemos estar. Tem um louvor que diz, muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os teus pés. Porque quando nós entendemos a nossa dependência, o mais alto que um ser humano pode chegar são aos pés de Jesus. Então nessa noite eu quero falar com vocês um pouquinho, e antes de entrar na história desse personagem, eu quero ler com vocês em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Eu estou usando a tradução de hoje, tá? Digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar o que estávamos debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para nos mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai, ou Abba, Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para os teus filhos. Aqui nós vemos quando o apóstolo Paulo ele fala a questão da herança, que o acesso à herança não é para herdeiros. O acesso à herança é para os homens. Nós vemos aqui que ele está falando, olha, por mais que tenha uma herança, se ainda não atingir o nível de maturidade, não vai tomar posse. Enquanto isso, alguém vai estar administrando isso para você. Alguém que tenha a maturidade vai administrar isso para você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, existe uma herança, mas enquanto não existe maturidade, não vai tomar posse. Então, o acesso à herança não é para herdeiros, mas é para homens. São para pessoas maduras. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. E aí nós lemos aqui, continuamos lendo, que fala que nós nos tornamos filhos de Deus. E aí nós vemos em João, no livro de João, quando fala no capítulo 1, versículo 11 e 12, que quem é filho de Deus é todo mundo? Não, né? Vamos lá, João capítulo 1, versículo 11 e 12.
Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a esse lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós vemos aqui que nem todo mundo é filho de Deus. Então, quando alguém fala assim, nós somos filhos de Deus, espera lá. Você obedece às palavras do Senhor? Você vive aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Não, mas eu creio nele. Se você crê, você obedece os mandamentos dele. Se torna filho de Deus, aquele que crê, aquele que obedece às palavras do Senhor. Então, talvez você já ouviu, se não ouviu, você vai ouvir quando as pessoas falarem, todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo é criatura, se torna filho de Deus, aqueles que creram, aqueles que o receberam, aqueles que vivem a palavra dele. Então, aqui nós vemos que acesso a essa bênção é necessário ser filho. Acesso a essa herança é necessário ter uma maturidade para você tomar posse disso. Já falei várias vezes de um livro que chama Fora do Alcance da Criança. E ele fala sobre, não adianta nada você dar a chave de um carro, de um veículo para uma criança. Ela não vai saber dirigir. Precisa ter uma certa maturidade. Porque, Ana, maturidade não tem a ver com anos, tem a ver com experiência. Porque existem adultos que não sabem dirigir um carro. Existem adultos que não tiraram CNH, existem adultos que não sabem pilotar uma moto. Então não é o tempo, não é a idade que vai definir a maturidade, mas a experiência de entender que existem os processos. Então, eu, por exemplo, eu tenho CNH de moto, mas hoje se eu for pegar uma moto de embreagem, eu fico assim. Esses dias fui tirar a moto da garagem para lavar lá e confesso que deixei no neutro e fui descendo só a rampinha da minha casa, porque eu já não lembrava se batia para cima e ia pro primeiro, como que ficava. Falei, no fim das contas, deixo no neutro e só vou, e estacionei lá na parte de fora. Mas eu já não tenho mais experiência de andar com uma moto de embreagem. Só bisoca que você acelera ali, bora, bate ali, tá de boa. Então é muito mais fácil que uma moto que tem embreagem, você tem que apertar, tem que ter esse comando, aperta a mão esquerda, bate com o pé e aí vai, E eu já perdi a experiência nessa daí. Então a maturidade ela vem pela experiência, entender que existem esses processos. Então lembre disso, acesso à herança não é para herdeiros, mas para pessoas que já têm maturidade. Porque existem pessoas que podem estar diante do seu milagre e mesmo assim não reconhecer que é um milagre. Pessoas que vão estar diante das promessas e mesmo assim não vão reconhecer essas promessas. Existem pessoas que, não tendo a maturidade, pode estar na frente daquilo que Deus tem para a vida dela, que é a vontade dele, boa, perfeita e agradável, e mesmo assim não reconhecer, e mesmo assim não tomar posse. A maturidade, ela vem de entender, de passar em processo e viver essa experiência. Então eu quero entrar na palavra de hoje, sobre José, um homem que teve que passar por um processo para atingir a maturidade. E eu quero ler com vocês então, Gênesis capítulo 37. 37, versículo 9. Vamos ler a partir do versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 5. Capítulo 37, versículo 5. E diz assim: sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos, do jeito que lhes contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: o que você quer dizer com esse sonho que teve? Por acaso sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Vamos lá então. Aqui nós vemos um rapaz que ele ainda não tinha atingido o nível de maturidade. Primeiro, quando você atinge o nível de maturidade, você sabe que você não tem que compartilhar os sonhos que você tem para qualquer pessoa. Nem para aquelas pessoas que estão mais próximas de você.
Aqui nós vemos que José primeiro contou o seu sonho, como que foi, os feixes, seus irmãos já tinham raiva dele, porque a Bíblia diz que ele era o filho querido, ele era o filho da velhice, né? Então ele era o preferido de seu pai. Eles já tinham inveja de José por causa disso, já tinha raiva dele. Uma que José, José contava tudo. Ó pai, os irmãos fizeram isso. Ó pai, os irmãos, em vez de cuidar do rebanho, estavam jogando truco, estavam jogando bola, estavam fazendo qualquer outra coisa, né? Mas não estavam fazendo aquilo que era para fazer. Ele era o dedo duro, X9, né? Ele entregava tudo ao seu pai. Seus irmãos já tinham raiva dele. E aí ele começa a contar os seus sonhos. Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu essa outra coisa, tive um outro sonho. E aí até o pai dele ficou pensando naquilo e falou, quer dizer que eu, seus irmãos, a sua mãe, nós nos curvaremos a você. Deus tinha dado sonhos para José. Ele compartilhou, mas José não tomou posse daqueles sonhos naquele momento, porque ele ainda não tinha maturidade para aquilo. Ele não tinha maturidade para atingir aquilo. E Deus vai nos permitir a ir a outras situações. Deus vai levantar formas para nos ensinar e nos alinhar. Deus vai permitir isso. Então tem situações que talvez hoje estão acontecendo na tua vida e você fala, é muito difícil, Ana. Tá penoso. Você não tem noção como tá delicado. Tem dias que eu não quero levantar da cama, tem dias que eu só quero chorar. Tem dias que só aparecem noites. Tá difícil. Olhe isso como Deus te preparando para tomar posse da sua bênção. Deus te preparando para você alcançar níveis altos. É isso que aconteceu com José. Porque nós vemos depois que seu pai fala, né? Vai lá ver onde estão os seus irmãos, enfim. E ele vai e os seus irmãos vendem ele. Vamos lá, ler lá no versículo 23, capítulo 37, versículo 23. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestido. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente viam que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e ir para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos seus irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Então aqui nós vemos que os irmãos venderam ele. Naquele momento, José podia reclamar, né? Poxa vida, os céus. Mas reclamar nunca mudou a vida de ninguém. Reclamar nunca resolveu algum problema. Ele teve que entender que era um processo e que ele iria passar todos esses processos e que Deus estaria com ele em todos os processos. Deus iria fortalecer. Em momento algum ele renunciou à sua fé. Em momento algum ele pegou e quebrou princípios, valores. Ele continuou fiel ao Senhor e passou por todos os processos até atingir como governante. Ele teve um processo. E ele teve que passar esse processo para quê? Para que quando ele chegasse no momento que Deus tinha promessa para a vida dele, a bênção de ser um governador do Egito, ele tivesse maturidade para administrar isso. Antes de vir, nós estávamos lá em casa conversando. E aí minha irmã, né, falando da moça de 29 anos aqui de Marechal, que ganhou 1 milhão, né, na Nota Paraná. Falei, poxa vida, eu tenho 32, será que eles erraram os anos aí, né? Mas R$1 milhão, a menina aos 29 anos já é milionária. Glória a Deus por isso que aconteceu na vida dela, né? Não sei quantos cadastros na Nota Paraná, mas tudo que é lugar que eu vou, coloca meu CPF para cadastrar nessa Nota Paraná e concorrer todo mês, né? E aí, então, 29 anos, 1 milhão. Ah, o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso, não sei o quê, né? E aí, brincando, e vai e tal. Eu falei, eu faria isso, isso e isso. Não, mas você tem que fazer diferente. Eu faria dessa forma, eu investiria o meu dinheiro desse jeito. Não, mas tem que fazer, deixa que eu sei administrar. Eu falei, ó, você não está sabendo administrar nem um pouco, imagina no monte, a gente brincando. Mas
Eu falei, talvez não chegou porque a gente não tem esse nível de maturidade para ter 1 milhão na conta, né? E aí, então, é exatamente isso. Quando nós tivermos a maturidade, é uma brincadeira à parte, mas quando tivermos maturidade para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas pessoas querem acelerar o processo. Nós estamos na série do fast food. Fast food, ele mata a fome na hora, mas ele não nutre a nossa vida. O fast food é algo momentâneo. Hoje estava conversando com uma pessoa, logo cedo quando acordei, ela começou a me mandar mensagem, o quanto ela precisa e ela sente de ter que voltar para a presença de Deus. E ela só mandava assim, ora pela minha vida, Ana, acordei pensando em você, eu preciso voltar para a presença de Deus. E aí eu falei assim, tá, e o que te impede? Ah, não sei o quê. E aí eu não respondi nada, deixei ela pensando um pouco e de repente mandou, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de voltar. Eu falei, glória a Deus, você já deu um passo muito grande. Porque o primeiro passo é você reconhecer e você ter consciência daquilo que te impede. Então você já sabe o que está te impedindo. O medo do que vão falar, o que não vão falar. Sabe o que eu respondi para ela? Quem é maduro, aquele que teme a Deus, aquele que sabe quem é em Deus, não vai te julgar. Porque esse era o medo, de vir para a igreja e a pessoa julgar. E ela até falou assim, porque você deve saber que eu estou falando um monte de coisa errada. Eu falei, eu não sei, não quero nem saber, não tenho interesse em saber o que você está fazendo. Eu falei, eu tenho interesse em saber se você vai estar na presença de Deus ou não e como eu posso te ajudar. E ela falou, mas as pessoas vão julgar. E eu repeti novamente, quem teme ao Senhor, quem conhece a palavra de Deus, quem é cristão, não vai te julgar. Porque entende que na mesma medida que medir, será medido. Da mesma forma que julgar, será julgado também. Eu falei, então quem é cristão não vai, porque um cristão, ele vai ficar feliz quando um pecador retorna para a casa do Pai. Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa reconhece os seus erros e volta. E essa pessoa falou, eu preciso de ajuda. Eu quero ser ajudado. Eu falei, então já é o segundo passo. Depois que reconheceu, aceitar ser ajudado. Mas, quando atinge um nível de maturidade, você tem esse coração de permitir que, ei, é o pecado. Deus abomina o pecado, não o pecador. Afinal de contas, todos nós somos pecadores, né? Todos nós falhamos, seja consciente ou inconsciente. Até porque se nós fôssemos perfeitos, já tínhamos ido para a glória, né? Que o Senhor não ia permitir que nós ficássemos na terra para ser contaminados. Obrigada, pastor. Então, que nós possamos permitir esse processo na vida. Permitir que Deus nos dê essa maturidade, passando pelas experiências. Sabe, muitas vezes, até eu estava lembrando agora, não sei se a Amanda ela vai estar nos assistindo aí, online, mas eu recordo que quando ela chegou para mim no início, né, eu e o Douglas, nós queremos nos casar e tudo mais, e começou o processo, né, de vender rifa e orar e jejuar e tudo mais. E ela falava, Ana, eu quero viver o milagre que você viveu. Eu quero ter esse milagre na minha vida também. Que eu já contei várias vezes, mas hoje eu não vou contar, né? Do meu casamento, de tudo que Deus fez no início da nossa vida. Enfim, foi realmente milagre. E eu falei para ela, falei assim, olha, viva o seu milagre. Pois eu vivi o meu milagre. O Senhor tem um milagre para cada um. Não queira que o milagre na sua vida seja exatamente como aconteceu na minha vida. E aí ela até depois que casou, foi um casamento muito bonito. Ela pegou e falou assim, eu quero um dia compartilhar o testemunho do que Deus fez. Que ela falou que ela chegava assim e falava, Douglas, eu preciso de tanto. Naquele dia o Senhor abençoava e ele conseguia lavar tantos carros. Douglas, eu estou precisando de mais um pouco de dinheiro. E o Senhor foi abençoando e foi cliente aparecendo. Eu falei, viu, o milagre na tua vida é diferente do meu. Isso não quer dizer que não vai ter um milagre para você também. Mas entender, chegar a esse nível de eu vou confiar em Deus. Porque aquilo que é incerto para nós não é incerto para Deus. Aquilo que nós não conseguimos ver, Deus já tem tudo pronto. Então, atingir esse nível de entender que existe um processo, mas Deus é fiel para cumprir na minha vida. Que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la, amém? Glória a Deus. Mas quando nós não temos maturidade, nós trocamos a primogenitura por um prato de comida. Quando nós não temos a maturidade, nós permitimos que alguém venha passar a mão nos nossos cabelos, assim como aconteceu com Sansão,
E Dalila passou a mão nos seus cabelos, ele contou o segredo e ela cortou seus cabelos. Ele perdeu a força. E aí nós sabemos o final dessa história, né? Ele foi levado como escravo, né? Ficou lá no redemoinho girando, furaram os seus olhos. No fim das contas, ele falou: Senhor, me dê a última força. E aí a Bíblia diz que ele então puxou e caiu todas as muralhas sobre eles e infelizmente ele morreu. Então, não tendo a maturidade, a força dele era para ter usado para o propósito de Deus, mas infelizmente foi utilizada para a destruição dele. Mas quando nós temos maturidade, nós sabemos exatamente o que nós precisamos fazer. Porque quanto mais nós conhecemos quem é Deus, mais Ele revela quem nós somos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus e entendemos o que Ele pode, nós começamos a compreender o que nós podemos também fazer. Quanto mais nós somos maduros, mais dependente de Deus nós nos tornamos. E aí nós entendemos que os processos, eles serão escola na nossa vida. O processo, ele será um presente de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. O problema é quando nós não temos a maturidade e nós tentamos transferir a culpa para alguém. Quando não existe maturidade, existe transferência de culpa. Ah, eu não consegui fazer isso porque aconteceu fulano de tal. Eu não fiz isso porque meus pais nunca me apoiaram, porque nunca me incentivaram, porque eu nunca tive um carinho de pai e mãe. Porque sempre tem alguém que é culpado, sempre transfere a culpa para alguém. Quando você não tem maturidade. Quando não tem maturidade é porque o inferno, nossa, ele está revoltado com a minha vida financeira. Mas quando você tem maturidade, você assume a responsabilidade que você não sabe administrar o seu dinheiro. Quando não tem maturidade, você tende a falar o quê? Nossa, Satanás, ele quer destruir o meu casamento. Ao invés de você falar assim, eu não honro a minha esposa, eu não honro o meu esposo. Quando não tem maturidade, é muito fácil falar assim, os meus filhos não querem servir a Deus. Ao invés de falar, os meus filhos nunca viram eu honrando ao Senhor. Os meus filhos nunca viram eu servindo de coração a Deus. Quando não tem maturidade, é muito fácil transferir a culpa do que assumir a responsabilidade. Por isso que nós, Arena, nós precisamos ser o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, que está buscando ser madura. A noiva de Cristo que está buscando todos os dias a viver os processos e entender que Deus está nos capacitando, nos amadurecendo, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós. Quero convidar o louvor já para subir. E eu já estou finalizando. E eu quero finalizar lendo Salmo 139, versículo 16. Davi, ele escreve esses salmos e ele diz assim: Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que tu me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Davi, ele teve que passar pelo processo de ser um pastor. E do pastor, ele então enfrentou um leão, enfrentou um urso. Depois ele enfrentou o gigante. Até ele chegar ao reinado dele, foi perseguido por Saul. Ele entrou numa caverna, onde tinha várias pessoas em crise, pessoas com dificuldade, e ele se tornou líder de todas essas pessoas. Ele passou por todo esse processo. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou Saul. Ele honrou a vida daquele rei, mesmo que o Senhor já tinha desagradado do reinado dele. Mas Davi, ele passou também pelos processos. Da mesma forma que José passou por todos os processos, foi vendido, foi escravo, foi preso injustamente, porque a mulher de Potifar pegou e falou, ele tentou, abusar de mim, ele foi preso injustamente. Mas assim como Davi, ele viveu os processos, passou por cada etapa, e quando atingiu o nível de maturidade aos seus 30 anos, ele se tornou rei. Saiba viver os processos. Quando Davi fala aqui, quando eu ainda não tinha nem nascido,
O Senhor já tinha escrito todos os dias da minha vida. O Senhor já tinha escrito a minha vida. E aí tem uma frase que diz assim, olha, Deus não te escolheu porque você nasceu porque Deus te escolheu. Você não é um erro, você não nasceu por acaso, não foi uma camisinha que estourou, não foi a tua mãe que não se cuidou, seu pai não se cuidou, não foi um erro. Você foi escolhido antes mesmo de ser formado no ventre da sua mãe. Deus tem um propósito na sua vida. Não ache que você é um erro. Deus te escolheu. E Deus, Ele, nessa noite, permitiu que você estivesse aqui para ouvir sobre essa palavra e entender que os processos são necessários para você atingir um nível de maturidade. Gostaria de convidá-los a ficar de pé. E finalizando, eu quero ler o texto de Gênesis, capítulo 40, versículo 14. Contextualizando aqui, antes de ler esses versículos, José ele vai interpretar o sonho de um copeiro e um padeiro. E aí, depois que ele interpretou o sonho, ali no versículo 14 diz: porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir para a cadeia. Versículo 23. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu completamente dele. Quando esse copeiro ele foi liberto da cadeia, ele não lembrou de José como José havia pedido para ele. E aí nós vemos no capítulo 41, versículo 11, que diz: certa noite, versículo 10, um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queria dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o serviço e o padeiro foi enforcado. O copeiro então sobreviveu, assim como José havia interpretado os sonhos. Mas sabe o que isso quer dizer? José ele não foi lembrado pela sua condição de coitadinho. Porque ele falou, né? Lembre de mim, eu estou aqui, a força, me tiraram dos hebreus, né? Me jogaram para cá. Ai, tadinho de mim, tadinho de mim. Ele não foi lembrado pela sua condição, mas ele foi lembrado pela missão que ele viveu. Então faça para Deus sem esperar nada em troca. Permita viver os processos e atingir o nível de maturidade. Porque o Senhor quer usar a sua vida para governar muitas pessoas. O Senhor quer usar a sua vida para libertar muitas pessoas. Deus quer usar a sua vida para viver grandes coisas. Ele quer te fazer sentar entre príncipes e princesas. Amém?